Fala galerinha! Nesse vídeo nós vamos tratar do assunto raiz quadrada, raiz cúbica e no próximo vídeo vamos abordar os elementos da radiciação. Vou começar logo esse assunto calculando as raízes quadradas de alguns números e explicando ao mesmo tempo. Então vamos lá. Item A, calcule a raiz quadrada de 49. A pergunta ali é: que número não negativo ao quadrado dá 49? Então, a resposta é 7. Me acompanhe. Por que é 7? Pois, se vocês já estudaram lá potenciação, vocês sabem que o 7 ao quadrado é igual a 7 vezes 7. E olhando lá na tabuada, vocês sabem que o resultado é 49. Então, olha só o que aconteceu aí. Nós temos um número que ao quadrado deu como resultado o cara que está lá dentro da raiz, tá vendo? Ó? O número não negativo que ao quadrado dá o cara que está dentro da raiz. Que número foi esse? Foi o 7. Ó. O 7 ao quadrado deu o cara que está dentro da raiz. Vamos então para o item B para ver se vocês entenderam. Eu quero ali a raiz de 25. Então, eu quero um número não negativo que ao quadrado dá o 25. A resposta é 5, pois o 5 ao quadrado ele é igual a 5 vezes 5. Quanto que dá isso? Se você olhar lá na tabuada ou fizer as contas, dá 25. Perceberam? Então, eu preciso de um número não negativo que ao quadrado dê o cara que está dentro da raiz. Professor, não pode ser isso aqui não, ó. O resultado dá menos 5, pois o menos 5 ao quadrado, olha só, professor, olha só o que vai dar, professor. Vai dar menos 5 vezes menos 5, e esse menos com menos dá mais, não é, professor? Não dá mais, não dá mais, dá mais. E aí 5 vezes 5 dá 25. Por que essa não pode ser a resposta, professor? Porque a definição de raiz quadrada, ela fala que o resultado tem que ser um número não negativo. Então, a gente tem, na matemática, a raiz quadrada de um número real x maior ou igual a zero é um número único e não negativo, que quando multiplicado por ele mesmo, dá o cara que está lá dentro da raiz. Ou seja, que quando elevado ao quadrado, dá o cara que está dentro da raiz. Então, isso daqui não é a resposta, ok? Não pode ser menos 5. Então, que bom que você me perguntou isso. Vamos agora para o item C. No item C, a resposta é 6. A raiz quadrada de 36 é 6, pois o 6 ao quadrado é o 6 vezes 6, que vai dar o 36. Pronto, então eu achei um número não negativo que ao quadrado dá o cara que está dentro da raiz. Perceberam isso? Vamos agora para o item D. A resposta é 1. Por que é 1? Pois 1 ao quadrado, eu sei que vocês acham que é 2, né? Daquela vontade de multiplicar 1 vezes 2 é 2, mas 1 ao quadrado é 1 vezes 1, não é? O expoente faz a base se repetir. 1 vezes 1 é quanto lá na tabuada? É 1. E o zero? Que número não negativo ao quadrado dá zero? Ué, o zero. Pois o zero ao quadrado é igual a zero vezes zero, que por sua vez dá zero mesmo. Olha, o resultado deu o cara que está dentro da raiz. Sempre assim, ó. O resultado dá o cara que está dentro da raiz. Estão vendo isso? Vou escrever um item F aqui só para vocês pensarem um pouquinho. Então, imaginem que eu tenho aqui a raiz quadrada de 1024. Olha só, um número grande, não é isso? 1024. Então, eu preciso encontrar um número não negativo que ao quadrado dá o 1024. Aí você pensa, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9, e vai fazendo isso. Conforme você for ficando esperto na matemática, você vai pular os números. Eu, por exemplo, já ia para o 20. Aí faria 20 vezes 20. Quanto é que dá? Dá 400. Se não sabe, pega a calculadora rapidinho e vai fazendo. Aí eu fiz o 20 vezes 20, na minha cabeça deu 400. Vou tentar o 30. 30 vezes 30. Vai dar quanto? 900. Olha só, está chegando perto do 1024. Vou tentar agora o
35. Então, imagine que eu não entenda que o 35 resultará no final 5. Faz de conta que eu não entendo isso. Vou fazer aqui o 35. 35 vezes 35. Olha só, terminou em 5, né? Deu 1.225. Passou, não passou? Vou abaixar um pouco. Vou logo na ferida ali. Vou no 32. 32 ao quadrado, que é 32, vezes 32. E deu 1.024. Então, opa, já vou escrever a resposta aqui, ó. A resposta é 32, pois o 32 ao quadrado, que é o 32 vezes o 32, deu o 1.024. Então, é isso, galera. Só que para não ficar pedante, eu não vou repetir toda hora que número não negativo ao quadrado dá o cara que está ali. Eu vou simplesmente falar qual número ao quadrado dá o cara que está dentro da raiz, ok? Não vou ficar repetindo toda hora o não negativo. Então, espero que subentenda-se isso, que fique subentendido. Quando perguntar qual número ao quadrado dá o cara que está dentro da raiz, na mente de vocês, vocês estão entendendo que esse número é não negativo, ok? Agora que aprendemos a calcular as raízes quadradas, vamos dar uma olhada no que a apostila fala aqui rapidinho e a seguir a gente já entra nas raízes cúbicas. Então, a apostila fala que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, ele dá um quadrado de lado 4 e ele calcula a área do quadrado. Vou fazer aqui embaixo para vocês. A área do quadrado, que já está tudo escrito aqui, a área do quadrado é igual ao lado ao quadrado. Só que o lado é quanto? O lado é 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado. Isso é igual a 4 vezes 4. Percebo que não vai dar 8, vai dar 16. Então, a área do quadrado é igual a 16 centímetros quadrados, né? Já que a unidade é centímetro. Agora, vamos calcular o lado do quadrado. Então, o lado do quadrado, vou até mudar a cor aqui, vou deixar de abóbora. O lado, ele é igual a quem? Ué, não sei ainda, mas eu sei que o lado ao quadrado é a área. Ué, se o lado ao quadrado é a área, e eu sei que eu estou trabalhando ali com a operação inversa da potenciação é a radiciação, então nós vamos ter que o lado ele é igual à raiz quadrada do valor da área. Pronto, quanto que vale a área? A área vale 16, não é isso? Qual é a raiz quadrada de 16? Ué, então eu tenho que pensar num número não negativo que ao quadrado dá 16. Aqui, ó. Que número não negativo que ao quadrado dá o 16? Ó, tá na minha cara, né? É o 4. Então, a gente tem aqui que o lado é igual a 4. É uma operação inversa da radiciação, é a potenciação e vice-versa. Então, ele fala aqui, ó. Conhecendo o lado do quadrado, podemos calcular a área. E conhecendo a área, podemos calcular o lado do quadrado. Agora sim, nós vamos para as raízes cúbicas. Para calcularmos as raízes cúbicas, a pergunta que a gente vai fazer agora é: que número elevado a 3 dá o número que está aqui dentro do radical? Então, a resposta aqui vai ser o 2. Por quê? Pois o 2 elevado a 3 dá... Quanto é que dá isso? É 2 vezes 2 vezes 2. Aí a gente já fez lá em potência, né? Vou fazer aqui e apagar. Então, vou fazer esse 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes esse 2 dá quanto? Dá 8. Então, olha só, o 2 ao cubo deu o cara que está dentro do radical. Então, por isso que a resposta é 2. Então, vou escrever aqui, ó. Pois 2 ao cubo é igual a 8. Agora, que número ao cubo vai dar 1? Então, vamos lá. É o 1 mesmo, né? Pois o 1 ao cubo é igual a 1 vezes 1 vezes 1. Vou fazer devagar também para vocês. 1 vezes 1 dá 1. Vezes 1 dá quanto? Dá 1 mesmo. Olha só, deu o cara que está dentro do radical.
Então, eu vou escrever aqui que 1 ao cubo é igual a 1. Letra C, que número ao cubo vai dar 27? É o 3. Aí você tem que fazer a conta, né? Pois o 3 ao cubo é igual a 3 vezes 3 vezes 3. Também vou fazer devagar para vocês. 3 vezes 3 dá 9. Vezes esse 3 aqui, olha lá na tabuada, vai dar 27. Opa, deu cara que está ali no radical. Então, vou escrever aqui que a resposta é 3, pois 3 ao cubo dá 27. Letra D. Vai dar quanto isso? Vai dar 4, pois a gente sabe que o 4 ao cubo, né? A gente sabe porque a gente calculou. É o 4 vezes 4 vezes 4. E aí eu tenho 4 vezes 4 dá 16. Vezes 4 vai dar 64. Não é isso? Façam aí, ó. 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 1, 4. Com mais 2, 6. Então, sim, deu 64. Então, a resposta da letra D é exatamente 4, pois o 4 ao cubo dá o 64. Agora, olha só o item E. Tem um número negativo ali, né? Tem problema? Não. Nunca vai ter problema quando esse índice aqui for ímpar. Não tem problema nenhum. E aí? Qual é o número, tanto faz se é positivo, negativo, se é zero, qual é o número que elevado a 3 dá o menos 8? Isso, né? Lembrando que eu estou falando de índice ímpar. Lá na raiz quadrada só serve número positivo ou zero. Então, o resultado aqui dá menos 2, pois o menos 2 elevado a 3 é igual a menos 2 vezes o menos 2 vezes aí o menos 2. Olha só, não é isso? Eu tenho aqui o expoente 3, a base é menos 2, eu tenho que repetir essa base 3 vezes. Agora eu vou fazer as contas. O menos com esse menos dá mais. O 2 vezes esse 2 dá 4. E agora eu tenho que multiplicar pelo menos 2. Olha só, mais com menos dá menos. E o 4 vezes o 2 dá 8. Então, eu achei um número, tanto faz se é positivo, negativo ou zero, que elevado a 3 deu o menos 8. Então, a resposta é o menos 2, ok? Então, a gente acabou de ver aí raízes cúbicas. Vou deixar aí para vocês, como desafio, essa letra F, que pede para calcular a raiz cúbica de 3.375. E aí, qual vai ser a raiz cúbica desse número? Em outras palavras, que número que elevado a 3 vai dar esse 3.375? Então, descubra aí e deixe nos comentários, tudo bem? Quero compartilhar com vocês uma historinha rapidinha e eu quero que vocês pesquisem se o que eu estou falando é fato ou fake, tudo bem? Então, a historinha fala o seguinte, que esse símbolo, que se chama radical, ele veio lá do latim, porque no latim, raiz quadrada se chamava radix. Então, se escrevia assim, ó, raiz quadrada, radix. Isso no ou em latim. E aí, quando alguém queria calcular a raiz quadrada de alguma coisa, a pessoa escrevia radix, por exemplo, radix de 25. Escrevia assim. Aí ela foi escrevendo radix de 25. Aí foi escrevendo radix de 25. Chegou um momento que a preguiça bateu tanto que isso ficou assim. Aí surgiu esse símbolo. Então, aqui a gente tem a raiz quadrada de 25. E aí, essa historinha que eu contei, é fato ou fake? Pesquisem aí e deixem as respostas nos comentários. Um abraço a todos e até o próximo vídeo com elementos de radiciação. Então tá, acho que ficou
Bem simples entender aí como se calcular a raiz quadrada de um número real maior ou igual a zero.